Vamos ver como criar um CSR com OpenSSL, incluindo nomes de domínios alternativos, os SANs, e autenticação de cliente, MTLS. Então vamos lá. A forma mais simples que temos de fazer um CSR seria quando precisarmos configurar para apenas um domínio, né? Vou mostrar esse exemplo aqui, ó, OpenSSL, rec, alt, o nome do arquivo que eu estou criando, né? O domínio.csr, e vou criar a chave privada junto, ó. RSA, tamanho da chave, um nome para a chave privada, né? Vou colocar domínio.key e os parâmetros do subject. A gente coloca aí entre aspas e coloca os campos separados por barra, ó. Country, state, local, organization e o CN. Só preenchendo a sintaxe para ficar um pouco mais fácil de ver, ó. C de country, o state do estado, o L de local, o O de organização e o CN. Agora basta preenchermos, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, para facilitar a visualização. BR, esse você coloca com as suas informações, né? O estado, a cidade, o nome da organização, da empresa. Deixa eu colocar aqui o nome da minha empresa. E o CN, que é o nome do certificado mesmo, né? O nome do domínio que nós queremos proteger. Domínio.com. Beleza. Quando der um Enter, já pede a senha da chave. Sempre coloca uma senha para a chave privada, tá? Vamos dar uma olhada ali como é que ficou. Dois arquivos, o arquivo de CSR e o arquivo de chave. Esse arquivo de chave você guarda com segurança, incluindo a senha que a gente utilizou para criá-la. E o domínio.csr você encaminha para a sua autoridade certificadora, que ela irá providenciar a assinatura e fazer o arquivo CRT, né? O arquivo de certificado mesmo. Beleza, essa é a forma mais simples quando a gente precisa configurar para apenas um domínio. Agora eu vou mostrar como fazemos para configurar com multidomínio, os SANs, e também com autenticação de cliente, MTLS. Para isso, a gente vai precisar configurar o arquivo de configuração do OpenSSL. O arquivo de configuração ele geralmente fica na pasta de instalação do OpenSSL. A gente pode procurar no sistema. Vou procurar para a gente ver onde é que está aqui, ó. O nome do arquivo é o openssl.cnf. Vê que no meu caso aqui, no meu servidor, ele está nessa pasta aqui, ó. Então eu vou precisar utilizar esse arquivo. Esse é o arquivo que a gente vai editar para colocar as extensões, as requests de extensões para o certificado. Então vamos lá, vou pegar esse arquivo e vou fazer uma cópia para a pasta onde eu estou agora. Copiar, eu vou copiar esse arquivo aqui. Opa, copiar esse arquivo aqui para a pasta que eu estou. Você coloca a pasta onde você estiver. Estou trabalhando nessa pasta aqui. Ó, veja que eu copiei o openssl.conf. Você pode editar ele e colocar as informações ali dentro. Vamos dar uma olhada então como é que ficaria. Ó. OpenSSL.conf. Está aqui, o arquivo ele é bem completo, ele tem diversos parâmetros, incluindo para autoridade certificadora. Então eu vou limpar um pouco esse arquivo para a gente ver o que a gente precisa do mais básico para poder criarmos os nomes alternativos, os SANs, e também colocar o parâmetro de uso estendido da chave para a autenticação de cliente, o MTLS. Né? Então deixa eu só sair do arquivo aqui agora. Não, lembrei de um detalhe. Aqui, eu, por exemplo, vou mostrar os campos para vocês, o campo de requisição. Alguns parâmetros a gente vai limpar, então eu vou mostrar com o arquivo um pouco mais limpo, né? Então aqui, ó, nós vamos precisar dessa cadeia aqui. Então eu vou ver onde é que ela está. Está aqui, ó. Esses são as extensões que a gente tem que fazer requisição. Eu vou só tirar esse comentário aqui, porque nós vamos utilizar esse cara. Deixa eu sair salvando o arquivo. Eu vou fazer uma cópia dele e vou limpar ele para a gente visualizar um pouco melhor. Vamos lá. Cat OpenSSL, eu vou filtrar com esse grep aqui. Vou tirar o campo, o sustenido, para ficar um pouco mais limpo o arquivo. E vou salvar ele num outro nome, por exemplo, conf.cnf. Muito comum utilizar assim. Enter, está ali, ó. Deixa eu dar um ls. Veja que ele apareceu aqui, ó, conf.cnf. Vamos trabalhar com esse cara aqui então. Vamos ver como é que ele ficou, ó. É o mesmo arquivo, ó, mas veja como ficou bem mais limpo, bem melhor de visualizar, né?
Assim está bem mais prático. Então eu vou limpando ele junto com vocês aqui em tempo real, para a gente ver o que precisa. São poucas informações que a gente precisa. Então assim facilita bem mais para a gente poder editar corretamente. Por que nós vamos precisar desse arquivo de configuração? Porque nós vamos passar junto ao parâmetro de criação do CSR este arquivo aqui com os parâmetros onde tem os nomes adicionais e o parâmetro de MTLS. Tem um outro vídeo no canal onde eu mostro como passar tudo na linha de comando. Fazer um comando só. Mas esse aqui eu quero especificamente mostrar como a gente edita esse arquivo de configuração. Eu estou limpando o que a gente não precisa, tá? Ó, a gente vai parar ali naquele REC, vamos parar aqui, ó. Então o resto tudo eu vou limpar que por enquanto não precisa. Se você perceber a necessidade em outro momento, mas seria para certificados um pouco mais avançados, onde tem mais parâmetros que têm que ser envolvidos, ou então para certificados de uma certificadora, por exemplo. Uma certificadora precisa ter mais informações, né? Ó, vou limpando aqui, e-mail address também não, esse campo aqui não precisa. Ó, aqui precisa, mas por exemplo, default bits, que são os bits padrão, não preciso manter. Não preciso manter o hash também, vou tirar ali. E essas informações padrão que eu estou tirando é porque não é a cidade mesmo, né? Ó, nome da chave privada. Esse aqui, ó, distinguish name, esse aqui precisa, então a gente vai manter. Esses atributos aqui não precisa. Então a gente tira eles também. Tirar a máscara, nesse caso não é necessário também, ó, somente o TF8, não há necessidade. E o Rec Extensions, esses aqui precisam, ó, deixa eu mostrar um pouco mais para baixo. Então, agora o que nós vamos preencher? Nós vamos preencher esse cara aqui, Rec Distinguish Name, e o V3 Rec. Ó, o Distinguish Name está aqui, tá? E o V3 Rec está lá para baixo. Então, nós vamos editando eles para deixar bem limpo. Ó, Country Name. Aí esse aqui, quando a gente abrir com o assistente, vai pedir para preencher, mas a gente pode também preencher esse aqui, ó, onde tem o default, é o nome padrão. Por padrão ele vai escolher ali, ó. Então vou até deixar essa informação aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, BR, no nosso caso. Esse mínimo e máximo aqui também não precisa, vamos limpar. Deixar só o básico mesmo. State precisa, tá? Que daí é o nome do seu estado. O nome da localidade, por exemplo, da cidade, isso precisa, ou o padrão. Se você fizer muito certificado e precisar várias vezes do mesmo arquivo, você pode manter aqui já padrão, ó. Coloque do seu estado, ó. Ou o estado da empresa para qual você está fazendo o certificado, né? O nome da organização, eu posso colocar aqui, ó, nome da empresa, né? Esse aqui não precisa nem preencher, porque ele vai subscrever. Esse aqui, que é o default, eu posso já deixar preenchido, ó. Então, colocar o nome da minha empresa aqui, ó. Nome da minha empresa. Ou a empresa qual você estará criando, né? Ó, Organization Unit Name, o nome da organização, por exemplo, setor. E o Common Name, o nome do certificado mesmo, do domínio que a gente quer preencher. Aqui vai só o do domínio principal, tá? A gente não coloca os nomes adicionais aqui. Eu já vou mostrar como a gente chega lá. Por exemplo, seria o www.dominio.com. Exemplo, tá? Max Name, nesse caso, não precisa. Aqui eu vou deixar só o padrão mesmo. E-mail address também não é obrigatório. Se esses campos forem solicitados, por acaso, para o seu certificado, aí você inclua. Mas aqui, geralmente, por padrão, não precisa. Esses atributos aqui também não. A gente até tirou lá em cima. Estrutura name, ó. Que não for necessário, eu vou limpando aqui, ó. Vou limpando, não há necessidade. Eu não vou entrar muito em detalhes de por que estou removendo, vou deixar só o padrão que ficaria mais fácil de compreender. E o V3 Rec, ó. Esse aqui também é o que eu estou aqui, ó, carregando aqui. Então aqui nós vamos deixar só o que precisa também. Esse aqui, Base Constants, não precisa, que isso aqui só diz que ele não pode assinar como uma autoridade certificadora. E o uso da chave, isso aqui a gente deixa. Ou também agora, aqui eu adiciono o campo para permitir que ele faça autenticação como cliente, para o MTLS. Então eu vou colocar o uso estendido da chave. Extended Key Usage. Esse eu coloco como server out, sendo para autenticação do servidor. E no caso para cliente também, se for autenticar como cliente, eu deixo como client off. Esse aqui, esse é o parâmetro necessário para ele funcionar como certificado de cliente no MTLS, né? E vou limpar o resto. Ó. E que aqui fechou, né? Só que ó, posso limpar tudo.
O arquivo não é tão grande, senão daqui a pouquinho já vai acabar, ó. Por isso que eu estou fazendo aqui em tempo real. Terminou. Esse é o fim do arquivo. Então aqui estão as informações principais para uma configuração de MTLS e para um domínio apenas. Agora, para colocar domínios adicionais, o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que adicionar também aqui, ó, os nomes alternativos, né? Que seria aqui, ó, o subject alt name igual, eu crio aqui uma variável para ele, ó, alt minúsculo, alt names. E vou criar embaixo aqui, ó, entre colchetes, alt names. Tem que ficar exatamente igual a esse aqui, ó, sem um arroba, né? Vou dar um espacinho só para visualizar melhor. E aqui eu coloco os domínios adicionais que eu quero configurar, sabe? Ó, se eu quisesse colocar 2, poderia ser 3. Aqui você coloca quantos for necessários. Deixa eu dar um tab aqui, fica melhorzinho. Por exemplo, VPN, vou começar assim pelo www.dominio.com. Aqui, por exemplo, um outro FTP, domínio.com, conforme a solicitação que vier do solicitante do certificado, né? Um exemplo, app, domínio.com. Poderia fazer mais, aqui a lista pode ser grande. E o arquivo é esse aqui, basicamente este, tá? Você poderia já copiá-lo dessa forma. Então, vou sair salvando. E deixa eu ver, deixa eu limpar a tela aqui. E vou exibir o arquivo para a gente ver. Ó, está aqui, ó. Começa aqui, você pode copiar exatamente como está aqui, né? Só alterando esses campos, que são os campos necessários para o certificado. Ele tem que bater com o nome da sua empresa, as informações, né? Esse aqui você altera. E aqui também as informações do V3REC e os altnames, nomes alternativos. Fechou. Com o arquivo conf criado, vamos ver ali onde ele ficou, tá lá ele, ó, o conf cnf. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, basicamente. Até vou pegar o comando aqui, ó. Esse aqui é o nome do comando. Eu já posso deixar com o subject preenchido, mas eu até nem vou utilizar o subject preenchido. Eu vou deixar com o assistente no solicite. Vou colocar o conf e vou colocar o nome do arquivo, conf.cnf. Ó, ele já pede para criar a chave. Coloca a senha para a chave. E ele abre o assistente. Veja que como a gente preencheu no arquivo de conf o nome padrão, ele já aparece aqui. Se eu der apenas um enter, ele já preenche, ó. State, não coloquei nenhum. Então, aqui, ó, São Paulo. Nome da localidade, cidade, já tem um padrão ali, ó, preenchido. Então, posso dar um enter. Nome da empresa, supondo que o nome da minha empresa esse aqui está corretamente, dou um enter também. Nome do setor, TI, por exemplo. E o CN, já deixei preenchido lá, eu posso apenas aceitá-lo aqui, feito. Então está criado, e aqui não apareceu, não perguntou o nome dos domínios adicionais. Então vamos dar uma olhada no CSR, para ver se ele realmente ficou correto, né? Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui. Eu vou abrir ele para a gente ver, porque se a gente só olhar o arquivo por si só, a gente só enxerga ele, né, cifrado, digamos assim, né? Então vamos dar uma olhada nele por dentro. OpenSSL, rec, in, carregar o arquivo e vou fazer ele imprimir na tela para nós. Ó, vamos dar uma olhada, ver que aqui ele criou, ó, o uso estendido da chave para Web Server Authentication e, ó, TLS Web Client Authentication. E os domínios alternativos também, ó, www, o outro SFTP, o app.dominio.com, estão todos aqui. Mais para cima, quando a gente sobe, a gente pode enxergar também o subject. E está criado, bem simples. Então está aqui. O arquivo de chave você guarda com segurança, incluindo sua senha, e o arquivo de CSR você encaminha para a autoridade certificadora. É isso aí, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Até mais.